sextos anos, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo, nós vamos fazer a lesson 25 de vocês, a lição 25 da apostila 3, né, do módulo 3, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre os verbos auxiliares. A gente já veio falando sobre esse conteúdo aí na semana passada e hoje a gente dá uma complementada no que nós já vimos. Aí eu vou pedir para vocês colocarem então aí, abrirem, né, a apostila de vocês na página 217, onde a gente vai iniciar com a leitura desse diálogo. Ele é bem curtinho, entre o Mike e a Lori. Lembrando que a Lori, né, é a mãe do Mike. Eles estão falando um pouquinho sobre a questão que do quarto do Mike tá um pouco bagunçado. Então a mãe vai conversar com ele sobre isso. E aí vocês vão responder aqui as questões 1 e 2. Primeiro, a questão 1 tá pedindo assim, ó. Find in the text. Encontre no texto. Então, o que vocês precisam encontrar no texto? Na letra A, tá pedindo assim, para que vocês encontrem no texto a question, então uma questão, asking for permission. Então, uma questão onde a pessoa está pedindo permissão. Vocês vão procurar qual é essa questão e reescrevê-la aqui. Na letra B, eu preciso que vocês achem para mim uma sentença showing, mostrando lack of ability. Lack é falta. Então, uma sentença mostrando falta de habilidade. Quando a pessoa fala assim, eu não sei tal coisa. E aí, no exercício 2, está perguntando assim: What does Mike have to do? Então, o que o Mike precisa fazer in order to go to the movies? Para ir ao cinema with Kelly, com a Kelly. Então, o que ele tem que fazer para ir para esse cinema aí? Aí, vocês vão para a página 218, onde a gente tem aqui essa parte da explicação, né? A gente vai falar, como eu já havia comentado agora há pouco, um pouquinho sobre modal verbs. E eu gravei para vocês uma explicação com um resumo certinho aqui do que tem nessa parte. Então, na verdade, eu peguei essa parte, passei para o português, coloquei alguns outros exemplos, mas é exatamente isso aqui. Vamos dar uma olhada, então, para a gente pegar esses. Então, vamos lá, ó. A gente está fazendo nossa lição 25 do módulo 3. Modais, a gente vai falar um pouquinho sobre dois novos modais, o must e should. Primeiro, aí na apostila de vocês, antes de entrar nesse conteúdo novo, a gente tem uma espécie de revisão, um refresco aí na memória sobre para que eu vou usar os modais. Então, primeiro, os modais são um tipo de verbo auxiliar que mudam o significado do verbo principal. Na última aula, nós estudamos os modais can, could e may. Eu vou deixar até o link aqui em cima, ó, vai aparecer em cima aí para vocês. Quem quiser dar aquela relembrada, quiser revisitar, o link tá aqui, ó, em cima, é só clicar. Nessa aula, nós vamos estudar o must e o should. Vamos dar uma olhada. Algumas regras básicas que precisamos lembrar sobre os modais, então. Depois de modais, o verbo aparece na forma base. Essa questão do verbo aparecer na forma base, o que é isso? O verbo, ele não vai aparecer com to, ele não vai ganhar aquele S, eu não coloco ing nele, eu não coloco nada nele, tá? Então, o verbo na forma base é um verbo normal, um verbo sem nada. Regra 2. Nas interrogativas, o verbo modal, o can, o could, o may, ou seja lá o que for, é colocado no começo da sentença. Então, ele vai para o começo da frase e lá no final você coloca o ponto de interrogação. E 3. Negativas. A palavra not é adicionada depois do verbo modal. Então, se é can, vai ficar can not, could not. É só colocar o not logo depois do verbo modal.
Vamos para a parte então de novidade aí. A gente vai falar um pouquinho agora do verbo must. Ele é usado para expressar obrigação. Então, quando a gente quer falar de obrigação, podemos usar o must. Sua tradução é deve. Vai anotando isso aí, tá, gente? Então, must, a tradução dele é deve. Alguns exemplos, ó. You must study for your tests. Ó, você deve estudar para suas provas. Isso é uma obrigação. Eu costumo dizer que é fácil lembrar do must. Por quê? Must começa com M. E é o mesmo M de mother, de mãe, né? O que a mãe faz? A mãe não manda na gente, ela fala das nossas obrigações. Então lembra sempre que a nossa mãe, ela sempre usa o must. You must study, you must do the dishes, você deve lavar a louça. Então ela tá sempre falando das nossas obrigações. Olha mais um exemplo. Agora, né, com a pandemia, olha essa frase como se encaixa perfeitamente. He must stay at home. Ele deve ficar em casa. A obrigação dele é ficar em casa, né? Para não correr risco. A gente também pode usar o must quando a gente está falando de proibição. Só que, olha lá, ó. Adicionar a palavra not entre must e o verbo principal expressa a ideia de que algo é proibido. Então, quando você usa o must not, ou seja, o must, né, que também tem a forma abreviada, você já vai estar falando de uma proibição. Até porque já vimos agora há pouco que a tradução de must é deve. Se eu coloco must not, vai ficar não deve. Então, quando uma pessoa não deve fazer alguma coisa, ela está sendo proibida de fazer alguma coisa. Olha os meus exemplos aqui, ó. You must not smoking here. Ou também pode usar a forma abreviada, né? Então, ó, você não deve fumar aqui. Então, eu estou proibindo essa pessoa de fumar dentro desse lugar. Olha o outro aqui, ó, mais uma da pandemia. You must not go out without a mask. Então, você não deve sair sem máscara. É uma proibição. Você não deve sair sem máscara, ok? Então, só para recapitular, a gente vai usar o must na forma afirmativa, ele é deve. Então, ele é uma obrigação. O must, quando ele vai para a negativa, que é o must not, aí ele já vai virar uma proibição. Agora vamos para o should. O should ele não é tão assim, não é uma obrigação, ele é mais levinho. Como assim, ó? Para expressar uma ideia de conselho ou aviso, usamos o modal verb should. Sua tradução é deveria. Então, enquanto o must eu estou mandando na pessoa, o should não, eu estou só aconselhando. Tipo, ah, quer fazer? Faça. Não quer fazer? Tudo bem também, eu só estou dando um conselho quando eu uso should. Olha os exemplos. You should help your friends. Você deveria ajudar seus amigos, mas eu não estou mandando você ajudar seus amigos. Eu estou só sugerindo isso. Aqui, ó. You shouldn't walk alone late at night. Você não deveria andar sozinho tarde à noite. Aí eu coloquei aqui para vocês um asterisco. Vamos dar uma olhada. Ó, forma negativa. Para formar a negativa do should, você vai adicionar um not depois de should, que aí vai ficar should not. Ou use a forma abreviada, que é shouldn't. É que eu usei o shouldn't, né? Então, quando é negativo, você pode colocar shouldn't. Olha mais um exemplo. It's going to rain. Vai chover. You should take an umbrella. Você deveria pegar um guarda-chuva, mas como eu disse, é um conselho, uma sugestão. Se você não quiser levar o guarda-chuva, ok. Agora, imaginem que é a nossa mãe que está falando essa frase pra gente. Ela não falaria you should take an umbrella, ela falaria you must take an umbrella. Você tem que levar um guarda-chuva, né? Ela já iria mandar. Quick Review, vocês têm aí embaixo na apostila também um flashcard com a revisão de tudo que nós vimos sobre modal verbs. Então, na semana passada falamos um pouco sobre habilidade,
Os verbos que eu posso usar para falar de habilidade. Can e could, que can é saber, pode, né? E o could é o passado, é sabia, podia. Para fazer pedidos, eu posso usar o may, posso usar o can e posso usar o could. Lembrando que o may é bem mais formal, né? E o can é informal. Para falar de proibição, isso a gente viu hoje. Quando eu estou proibindo alguém, eu vou usar must not ou mustn't. Obrigação, estou obrigando alguém a fazer alguma coisa, eu vou usar o must. E para falar de uma sugestão, ou seja, não tenho nada a ver com a sua vida, but you should study, mas você deveria estudar, né? Então, entra como uma sugestão, ok? Aí, então, a gente terminou essa parte da explicação aí da página 218. Então, nós vamos fazer os exercícios aí para treinar esse conteúdo. Então, galera, essa parte que eu acabei de explicar para vocês é isso aqui, tá? Então, agora a gente continua aqui na página 218, tá? Só que nós vamos fazer esses exercícios aqui. Eu vou fazer, claro, alguns com vocês, para que vocês tenham como exemplo, tá? No exercício 1, tá pedindo assim, ó. Give advice, dê conselho, for the situations below, para situações abaixo. Use should. Tá pedindo para vocês usarem o should. Então, é para vocês ler a situação, né? E dar um conselho para essa pessoa. Então, por exemplo, na letra A frase é assim: Paul is not feeling very well. Aí vocês podem usar um dicionário para ajudar para que vocês entendam aqui. Mas olha o que a gente tem: o Paul não está se sentindo muito bem. Não está passando bem. Qual que é o conselho que eu vou dar pro Paul? Que ele deveria ir ao médico. Então, deixa eu montar aqui, ó. E aumentar só a abertura. E should, ele deveria go to the doctor. Ele deveria ir ao médico. Alright? E aí vocês vão dar conselhos para essas pessoas aqui. Vocês vão ler essas outras 3 situações e dar conselhos. Exercício 2 está pedindo assim: Complete the following sentence with must or should. Então, vocês precisam completar essas frases usando must ou should. Lembrando, deixa eu até anotar aqui, não custa nada, né? E o must é deve e o should é deveria, né? A gente acabou de falar sobre isso. Então, o que vocês vão precisar analisar dessas frases? Se quando a pessoa está falando isso, ela está falando isso como uma ordem, uma obrigação, ou se ela está falando essa frase aí como uma sugestão. Então, vocês vão analisar isso nessas sentenças aqui e completar com must ou should. Então, por exemplo, na letra A tá assim: You, você, be 18 years old, estar com 18 anos de idade, to drive a car in Brasil, para dirigir um carro no Brasil. Então, aí vocês vão analisar, você deve ter 18 anos para dirigir um carro no Brasil ou você deveria? Como se fosse um conselho. Aí vocês vão completar com must ou should, essa já tá na cara qual que é, né? E fazer isso com todas. Terminou essa 2, aliás, eu acho que vocês podem até fazer em paralelo e fazendo junto. Vocês podem já fazendo o exercício 3, porque olha o que ele pede. Translate the sentence from exercise 2. Ele pede para que vocês traduzam as frases aqui do exercício 2. Então, para completar, vocês já vão precisar traduzir, né? Então, o que vocês podem ir fazendo? Vai traduzindo e já vai escrevendo aqui. Depois você só chega aqui e completa. Ok? Sextos anos. É isso, então. Nossa aula 25 tá finished. Agora, a gente vai para a aula 26, que é o próximo vídeo aí que vocês precisam assistir, ok? Gente, beijinhos para vocês. Bye, bye. See you.